maior segredo dos tempos modernos é que os vampiros são reais e eles caminham entre nós. Eles são mais fortes que nós, mais espertos que nós. Eles são os maiores predadores. Autoridades locais resgataram 3 corpos ontem. No Arizona, o número de desaparecidos do ano passado é o mais alto da história. Eles estão agindo. Não temos tempo a perder. Meu Deus, tem centenas deles. Temos que encontrá-los antes que eles nos encontrem. Ou a gente caça ou vira presa. Tem algo estranho aqui. Vampiros são destrutivos para a humanidade. Eles devem ser erradicados. Todos eles. Marcel! Caçadores de vampiros. Marcel e eu trabalhamos juntos desde 2001 e nós investigamos vampiros por todo o país. Já encontramos provas da atuação deles em todos os 50 estados. Meu primeiro encontro com um vampiro foi em 1988. Foi na Escócia. E ele era estereotipado. Um vampiro desses que a gente vê nos filmes. Bem vestido, hipnotizante. E eu me senti atraído. Mas junto com essa atração, existe uma sensação de medo. E aí... presas. Isso quebrou o feitiço. Eu saí correndo de lá. Eu passei por isso. E venho procurando por eles desde então. Achei um aqui. Vem dar uma olhada. Eu venho de 25 gerações de caçadores de vampiros. Cresci ouvindo as histórias que meu avô e meu pai contavam. Vampiros são muito perigosos, porque eles se escondem em plena vista. Eles se parecem com a gente, eles falam como a gente. Eles podem estar no corredor de um supermercado, nos correios. Pode ser seu médico, pode ser seu vizinho, pode até ser o padre da sua igreja. Eles são os psicopatas perfeitos. As pessoas não percebem com quem estão lidando até ser tarde demais. Todo mundo sabe o que é um vampiro. É uma criatura com presas, que se alimenta de sangue e circula à noite. Os vampiros estão à solta, estou dizendo vampiros! Mas a maioria não acredita que eles existem. Não existe isso de vampiro, Calbra Schneider. Eu não acredito. E isso é porque a cultura popular nos ensinou que eles são criaturas míticas que realmente não existem. Os filmes Nosferatu, Drácula de Bram Stoker, Crepúsculo... Vemos monstros com dedos longos, ou com um rosto perfeito, com a pele branca e brilhante, e somos programados para pensar que eles são fictícios. Mas o que a maioria das pessoas não percebe é que os vampiros estiveram envolvidos com a criação do que conhecemos hoje como ficção de vampiros. A maioria dos caçadores de vampiros acredita que Bram Stoker estava, na verdade, escrevendo tudo o que um vampiro ditava. Para criar o Drácula, em 1897, algum vampiro brilhante teve a seguinte ideia: se ninguém acreditar em nós, podemos fazer o que quisermos. E é por isso que os vampiros são os assassinos perfeitos. Quando você não existe, você pode matar com impunidade. A literatura e o cinema fazem as pessoas acreditarem que os vampiros têm sentimentos. Fazem as pessoas acreditarem que eles têm discussões filosóficas. Mas isso não é nem um pouco verdade. Eles são romantizados e as pessoas não sentem a iminência do perigo. Os vampiros são incapazes de amar. Eles são totalmente malignos. Fazer parecer que eles podem amar e compreender é muito perigoso. Os livros de história não falam dos vampiros, mas nós aprendemos sobre eles com diversas gerações de caçadores de vampiros que vieram antes de nós. A maioria das pessoas não percebe, mas os vampiros são criaturas pré-históricas que evoluíram por volta de 68 mil a.C. Eles são um tipo de hominídeo, não são humanos. São uma espécie completamente diferente que sobrevive exclusivamente de sangue.
Os vampiros migraram para a Europa e estabeleceram um lar na Romênia. E enquanto uma grande porcentagem dos vampiros escolheu ficar lá, os caçadores de vampiros forçaram uma porção significativa da população de vampiros a fugir para outras partes do mundo. Os primeiros vampiros chegaram aos Estados Unidos no meio do caos da Guerra Civil. E eles vivem por todo o país desde então. Eric e eu estimamos que haja pelo menos 20 mil vampiros espalhados pela nação. Eles são criaturas noturnas, então atuam principalmente à noite. E em horários normais, sua missão é sobreviver. Eles agem como cidadãos normais, atacam quando precisam se alimentar e hibernam quando as fontes humanas de alimento estão escassas. Seu modus operandi é atacar nas periferias da sociedade. Eles atacam aqueles que são mais vulneráveis, como os sem-tetos, os fugitivos, os transeuntes, pessoas cujo desaparecimento não é notado de imediato. Eles prosperam no caos, porque podem pegar pessoas vulneráveis enquanto a sociedade está distraída. É por isso que o perigo está presente agora mais do que nunca. É bem possível que você já tenha encontrado um vampiro no passado e simplesmente não sabia, porque eles não andam por aí mostrando as presas. Você nunca os reconhecerá até ser tarde. Isso é do Registro Nacional de Pessoas Desaparecidas. Apenas nos últimos anos, o número de casos no Sudoeste aumentou de 6.100 para 8.100. Isso foi desde o Texas, subindo até a Califórnia. Olha isso aqui. Sim. Isso é horripilante. Não sobrou nenhuma gota de sangue. Tudo que as fontes do governo, até as notícias da imprensa, sugerem é que todos esses crimes são cometidos por cartéis. Há uma grande chance de ter um cartel por trás de alguns crimes. Por trás de alguns, Isso. claro. Mas como podem estar por trás de todos os crimes? Esse tipo de violência atribuída aos cartéis se encaixa melhor com o modus operandi dos vampiros. Prosperar nas periferias, pegar pessoas vulneráveis nas áreas mais caóticas e passar despercebidos. Quando há um número tão grande de mortes e desaparecimentos surgindo de repente, isso, sem dúvida, é prova de que outros vampiros estão saindo da hibernação. Isso significa que talvez haja muito mais vampiros nesse país do que Eric e eu estimamos. Mas com a violência se espalhando por milhares de quilômetros, realmente não temos um ponto de partida claro para nossa investigação. Mas uma coisa que todos os caçadores de vampiros sabem procurar são as mortes incomuns de gado. Todo o sangue do animal é drenado e nós descobrimos o que parece ser um lugar perfeito para esse tipo de ataque. Caramba! Patagônia, Arizona. 3 mutilações de gado ao longo de 2 meses. O interessante é que foram todas na mesma fazenda. Todas na mesma fazenda? Durante 2 meses. Temos que falar com o dono da fazenda. Se ocorreram vários ataques de vampiros nesse mesmo lugar ao longo de 2 meses, pode ser que um grupo esteja se escondendo lá. E a gente precisa descobrir isso antes que a contagem de mortes suba ainda mais. Eu sempre tive fascínio por vampiros, a minha vida inteira. Durante toda a minha infância e adolescência, eu passei horas, meses na biblioteca, lendo todos os livros que tinham qualquer coisa a ver com vampiros, Romênia, Transilvânia. E depois, quando eu tinha 18 anos, eu realmente encontrei um vampiro na Escócia. E foi aí que eu realmente comecei a caçar vampiros e a procurar outros caçadores de vampiros. Quando os vampiros voltaram a ser populares na década de 1990, havia boates de vampiros e boates góticas, e eu frequentava muito para caçar vampiros. O pessoal que ia era jovem, faixa dos 20, roupa elegante, uma subcultura. Mas de vez em quando, a gente via um verdadeiro vampiro no meio de todo mundo, procurando vítimas. E quando seguimos um vampiro e seguimos as pistas, vamos chegar ao lugar onde realmente se encontram os vampiros. Nas periferias da sociedade. Vampiros se alimentam só de sangue e morrem se não se alimentarem. Eles sempre preferem sangue humano, mas conseguem sobreviver com sangue de qualquer mamífero. O sangue animal não é tão nutritivo, por isso eles precisam se alimentar com mais frequência, mas geralmente é necessidade.
À medida que os vampiros passam por áreas desertas, onde é difícil encontrar humanos, animais como bois são presas fáceis. E dá pra ver quando é ataque de vampiro, porque não sobra uma gota de sangue no animal. Nenhum predador que conhecemos é capaz disso. Eu tinha 14 anos quando comecei a caçar vampiros com meu pai. Bom, eu nunca destruí um vampiro, mas eu estava presente quando meu pai matou um vampiro na Hungria. E foi o episódio mais horrível e aterrorizante da minha vida. Eu nunca vou esquecer. Mas se meu pai nunca tivesse destruído aquele vampiro, eu não estaria aqui falando com vocês agora. Ele teria nos matado. A crença na existência de vampiros é muito controversa. O governo jamais consideraria que os vampiros são os responsáveis por esses desaparecimentos. E é onde a gente entra. Sentimos uma responsabilidade de caçar os vampiros, porque, até onde eu sei, Eric e eu somos os únicos caçadores desse país. Provavelmente existem entre 400 a 500 caçadores de vampiros no mundo. A maioria vem de famílias como a minha, que caçam há muitas gerações. Nós temos contatos em outros países, mas Eric e eu começamos a trabalhar juntos porque não tinha mais ninguém tentando impedir os vampiros de atacar as pessoas neste país. Você é o Jacob? Sim, sou eu. Eric, e esse é o Marcel. Obrigado por nos deixar vir Tudo aqui bem? hoje. Oi, Jacob. Prazer. Muito prazer, cara. Que fazenda Sejam linda você bem-vindos. tem, cara. Muito linda, obrigado. é. São 140 hectares. Então, conta pra gente o que aconteceu em 2019 com seus animais. Bom, então, 3 animais morreram aqui na fazenda. Foi bem ali, bem perto da linha da cerca. Foi mais ou menos onde eu encontrei o segundo animal. É incomum 3 animais morrerem assim em 2 meses? É, muito incomum. É normal perder 1 ou 2 por ano, mas isso foi diferente. Não foram mortes naturais, foram atacados. Você acha que foram animais? Sabe, por aqui tem coiotes em todo canto. Não, eu acho difícil. Os animais foram cortados com uma ferramenta. Foram mortes sistemáticas. E ninguém foi capaz de me dar uma boa explicação. O que aconteceu exatamente? Eu encontrei meus animais sem os olhos e sem a língua. Os órgãos reprodutivos foram removidos. O sangue dos 3 animais foi totalmente drenado. Não sobrou nenhuma gota. A parte mais assustadora é que não tinha nenhuma pegada, nenhum rastro. Nenhum rastro? Não. E sabe o que é mais estranho? Nenhum animal tocou na carcaça. Já vimos isso, de animais necrófagos não se aproximarem da carcaça. Isso porque o cheiro de vampiro permanece por muito tempo. Os animais têm medo desse cheiro. E eles sabem que é perigoso. O mais assustador é que todos os ataques parecem acontecer à noite. Eu vi uma bezerrinha no fim de um dia e pela manhã estava morta. Sempre à noite, quando eu tô longe da fazenda. Como se observassem meus movimentos. Eles sabem quando não estou. E o momento certo de entrarem. Conversou com os vizinhos sobre isso? Houve outros ataques? Conversei, isso está acontecendo em fazendas por toda a região. Depois de ouvir o Jacob, eu não tenho dúvidas de que estamos lidando com vampiros. Mas o número de ataques que ele descreveu sugere que há um grupo muito grande viajando pela área. Podem estar se reunindo. E há muitos eventos históricos que mostram o quão perigosa pode ser uma reunião de vampiros. Em 1428, Vlad, o Empalador, que governava a Romênia, convocou todos os vampiros para uma reunião, para que eles o ajudassem a destruir o vizinho Império Otomano. Os vampiros viajaram de todo o mundo até a terra natal, a Romênia, e formaram um exército que matou quase 20 mil pessoas. Esse é apenas um exemplo de como uma reunião de vampiros pode realmente ser o início de algo muito mais sinistro. Se os vampiros estiverem planejando algo, temos que encontrá-los antes que seja tarde.
Conversou com seus vizinhos sobre isso? Houve outros ataques? Conversei, isso está acontecendo em fazendas por toda a região. Temos evidências do aumento de mortes de pessoas e mutilações de gado inexplicáveis que estão acontecendo ao mesmo tempo, na mesma região. Acreditamos que os vampiros sejam os responsáveis, e essas mutilações podem ser a primeira pista para rastreá-los. Tem algo estranho aqui. Parece que não vai parar. Estamos presos nisso. Você fez um boletim de ocorrência? Ah, fiz. Falei com o delegado, eles vêm aqui. Mas nunca passa disso. Eles têm peixes maiores para pegar, não vão ficar investigando a morte de animais. O único preocupado é um veterinário local. Ele não desiste porque viu outros casos. Acontece que não estamos lidando com apenas 3 incidentes. Talvez sejam dezenas ou mesmo centenas. Por isso, precisamos falar com esse veterinário para ver se ele compartilha o que descobriu, porque pode haver algum tipo de padrão. Muito obrigado, Imagina, cara. O prazer foi um foi prazer. nosso. Muito obrigado. Tchau. Até mais. Quando a maioria das pessoas ouve uma história sobre mutilação de gado, imediatamente pensa em alienígenas. Porque essa é a narrativa contada há décadas para explicar a ocorrência desse fenômeno. Mas em todos os casos, independentemente de como o animal é mutilado, o sangue é sempre drenado. E é assim que nós sabemos que foi um ataque de vampiro. A única razão pela qual os vampiros removem os órgãos é para distrair as pessoas e confundir a investigação. É muito incomum as pessoas presumirem alguma coisa diferente. São sempre seitas, alienígenas, tem de tudo. Eles sabem muito bem da suspeita das pessoas e fazem de tudo para encobrir seus rastros. Assim ninguém nunca suspeita deles. Ligamos para o consultório do veterinário e o médico veterinário Gene Havard concordou em compartilhar as informações que descobriu nesses casos. Sentem-se. Obrigado. Nós estávamos na fazenda do Jacob Pritchens, conversando com ele sobre as mutilações do gado. E ele disse que você está investigando isso. Estou. Já vimos esse tipo de ocorrência em dezenas de fazendas, centenas de bovinos foram mortos. Quando acontece, me ligam porque obviamente querem entender o que pode ter acontecido. Mas esses ataques são bem violentos. Não faz muito sentido alguém sair por aí matando animais aleatoriamente só para mutilá-los. Você conseguiu determinar a causa da morte? Todos esses animais morreram em decorrência da drenagem do sangue por 2 perfurações próximas à artéria carótida. Os órgãos foram removidos após a morte. Como podem ver, os cortes foram feitos com precisão cirúrgica. Então, quem está fazendo isso tem que ser muito inteligente e saber exatamente o que está fazendo. Não tem sangue em lugar nenhum. Não. Nem mesmo no chão, não tem nenhuma gota. Olha aqui. Essa é a vaca do Jacob. Ela teve o úbere removido. Todo o sangue foi drenado e eles também fizeram essa incisão. Tiraram toda a área ao redor da mandíbula. Isso foi feito com algum tipo de ferramenta cirúrgica. Olhando essas fotos, não é de se admirar que Jacob Pritchens parecia tão assustado. Isso claramente não é a obra de um predador natural. Estamos lidando com um monstro. Em todos os casos, não acharam nenhuma pegada? Nenhuma. Todos os casos estão relacionados? Bom, há 2 consistências assustadoras em torno dessas centenas de casos nessa área. Os criminosos sempre drenam todo o sangue dos animais e o coração sempre é retirado do peito. Não há dúvida de que os vampiros estão se reunindo aqui. A pergunta é, eles também estão atacando humanos? Os vampiros têm presas na fileira superior dos dentes e usam essas presas para rasgar a carne e beber o sangue com a boca. Eu uso uma bandana feita de aramida. E ela não só protege meu pescoço, ela também cobre minhas artérias. Porque quando os vampiros veem nossas veias pulsando, eles podem entrar em um estado de frenesi.
Eles preferem morder o pescoço, mas também podem morder outras grandes artérias nos braços e pernas. E embora não precisem drenar todo o sangue de um ser humano para sobreviver, eles costumam fazer isso, porque depois que mordem é difícil parar. E quando os vampiros matam com sucesso, eles deixam mensagens para outros vampiros dizendo: acabei de matar um humano. Eles sempre andam com terra do solo europeu e, ocasionalmente, deixam um pouco no local onde mataram alguém. Outras vezes, encontramos a marca do V desenhada à mão. Existem muitas variações desse símbolo, mas um V com um círculo ao redor significa caça bem-sucedida. $300 mutilados, 61 mil desaparecidos. Sabemos que o sangue foi drenado e o coração arrancado do peito. Nós precisamos descobrir se ocorreu algum homicídio na mesma área com o mesmo modus operandi. Uma das ferramentas que usamos demais aqui é o VNet. É um software avançado que busca e correlaciona milhões de dados, de registros da polícia a arquivos militares confidenciais, publicações e a Dark Web para descobrir padrões. Então vamos buscar na região por qualquer assassinato não solucionado em que o sangue das vítimas foi drenado e os órgãos foram removidos. Temos alguns. Isso é péssimo. Parece que tem vários ao longo do mesmo trecho rural da rodovia 83. Fica ao norte da fazenda. Em 2020, um jovem de 24 anos dirigia pelo deserto quando seu carro quebrou. 2 meses depois, ele foi encontrado por transeuntes. Os olhos, o coração e o rim dele foram removidos. Perfurações no pescoço. Muito bem, menos de um mês depois, Sim. Temos uma mulher que foi vista pela última vez num posto de gasolina à meia-noite. Encontraram a caminhonete dela. A bolsa, os óculos e as chaves estavam lá. O corpo foi encontrado a 3 quilômetros, mas não foi um roubo. Não tentaram levar o carro dela. De acordo com o relatório legista, a vítima sofreu repetidas perfurações no pescoço e na parte superior do abdômen. Se ela foi mordida no pescoço e na parte superior do abdômen, significa que era mais de um vampiro. Ah, é? Um homem chamado Connor Gordon. Corpo encontrado no deserto ao sul de Tucson, com lacerações no rosto e pescoço e o sangue completamente drenado. Foi a 50 quilômetros de onde os animais morreram. Uau. Meu Deus. Isso aconteceu há 2 meses. Como esse assassinato é muito recente, é possível que os vampiros ainda estejam por perto. As autoridades locais encerraram o caso, mas um dos artigos menciona um investigador particular, Tim Follum, que ainda está trabalhando no caso. Ligamos para ele e dissemos que também somos investigadores e estamos investigando incidentes semelhantes. E ele topou falar com a gente. Acho que a gente está chegando. Logo depois da curva. Ele teve acesso aos relatórios originais da polícia e aos relatórios do legista, ou seja, essas informações nunca chegariam na gente de outra forma. Você é o Tim? Isso, você é o Eric, Isso, certo? e esse é o Marcel. Oi, prazer Muito em conhecê-lo. prazer. Fiquei surpreso por estarem interessados no caso. Tô trabalhando nisso há 3 semanas. Quem te contratou? A família. Estão frustrados. A polícia não achou nenhum suspeito. Pode levar a gente até onde o corpo foi encontrado? Claro, mas é longe. Fica uns quilômetros. Caçadores encontraram ele. Eles percorreram um longo caminho até aqui, hein? Foi aqui que o encontramos. A família deixou uma cruz aqui.
E você acha que ele foi morto aqui? Ou alguém trouxe o corpo pra cá? Tenho certeza que o assassinato ocorreu nesse local. A terra em volta dele estava mexida, sinal óbvio de luta. Parece que essa terra não é daqui. Os vampiros deixam um pouco de terra de seu solo natal no lugar onde eles hibernam e onde eles conseguem matar alguém com sucesso. É uma forma de comunicar a outros vampiros que é seguro passar pela área. Mas como sugere a história, quando os vampiros se comunicam uns com os outros, geralmente é porque um grande grupo se reuniu. E quando essas criaturas solitárias decidem unir forças, frequentemente um plano hostil está em andamento. Se esse for o caso, alguma coisa grave pode estar acontecendo no Arizona. O que estão procurando? É só um palpite. Um pequeno teste químico. A terra que os vampiros carregam com eles tem alto teor de amônia. É uma característica natural do solo que vem dos países do leste europeu. Lugar que os vampiros consideram como solo natal. Por isso eu viajo com um kit que me permite testar isso. Deu positivo. Tem amônia. Preciso enviar isso para mais testes. É possível que a amônia também possa vir de urina animal no solo. Por isso, precisamos de um laboratório para confirmar se a amostra está contaminada, ou se é de outro lugar e possivelmente está relacionada com os vampiros. Tinha alguma coisa em comum no corpo? Alguma coisa fora do lugar ou que não parecia normal? Lacerações no rosto e pescoço, o que apontam para um ataque animal. Mas o estranho é que os ferimentos foram feitos enquanto a vítima ainda estava viva. Um animal teria que ter sido ousado para atacar um ser humano funcional. E nessa região, nenhum animal faria isso. Que animais tem por aqui? Lince, cascavel? Nada grande, tipo urso ou... Coiotes. Urso não nessa área. Após descobrirmos uma possível atividade de vampiros no deserto na vizinhança de Tucson, Arizona, Marcel e eu estamos investigando um homicídio recente não solucionado na mesma área, com um investigador particular, Tim Fallon. Com acesso aos relatórios da polícia e aos relatórios do médico legista, Tim pode compartilhar informações sobre a condição em que o corpo foi encontrado. Na verdade, tem uma coisa mais em comum. Um dos ossos da perna estava limpo, completamente sem carne. Havia marcas de dentes no osso. Esse tipo de ataque não é incomum. Na verdade, um dos primeiros ataques de vampiros que eu investiguei na Hungria, na década de 70, foi muito semelhante. O sangue de uma mulher foi drenado por meio de uma mordida na artéria femoral na perna. E o vampiro tirou a carne das duas pernas para que parecesse que um animal a tivesse atacado. Mas com todo o sangue drenado e as marcas dos caninos, sabíamos que era um vampiro. Sabe se os policiais investigaram essas marcas? Para ser sincero, pensamos que tivessem sido animais necrófagos. Seria muito útil se a gente pudesse ver esses ossos. Eles tiraram alguma foto? Você tem alguma foto da cena do crime? O corpo foi enviado para a família e enterrado. A polícia fez moldes dos ossos. E eu fiz cópias. Estão no escritório, se quiserem ver. A gente quer. Isso seria ótimo. Beleza. Precisamos ver as marcas de dentes nesses ossos. Assim, vamos saber se são presas de vampiro ou não. Ninguém mais vai reconhecer isso. E se forem, essa pode ser nossa primeira prova concreta. Muitos filmes de vampiros sugerem que se você for mordido por um vampiro, você se torna um vampiro. Mas isso é falso. Se você for atacado por um vampiro, é provável que eles façam o máximo possível para drenar todo o seu sangue. Mas também já nos deparamos com inúmeras situações em que o vampiro encontrou um ser humano disposto a prover sangue a ele, sempre que ele precisasse. É um fetiche de uma subcultura, mas existem pessoas que se satisfazem ao voluntariamente fornecer sangue a um vampiro, se tornando uma fonte constante para ele. Se importa? Não, tudo bem. Pode pegar. Você já analisou isso? Já, quando nós pegamos. Realmente não tem muito pra ver além das marcas de mordidas. Aqui... aqui... Tô vendo. O que você acha que fez essas marcas nesse osso? Olha, não sabemos exatamente o animal. Como sabe que foi um animal? Bom,
As marcas dos caninos superiores estão aqui. Podemos medir isso? O espaço entre as marcas? Exatamente. Sim, claro. Isso é como muitos outros encontros que tivemos no passado. As autoridades nem mesmo consideram a possibilidade de vampiros. Por isso, eles deixam passar pistas, coisas que não investigam a fundo. Não é surpresa para mim que esse cara ainda não tenha medido o espaço entre as marcas. E embora a gente presuma que o legista tenha feito isso, é mais provável que eles tenham descartado a informação. Porque para eles não tem chance de ser mordida de vampiro. Vamos lá. Vamos ver. Bem estranho. Já vimos isso dezenas de vezes em cada mordida de vampiro que investigamos. O tamanho dessa mandíbula é humanoide e tem marcas de presas bem claras. Tenho 100% de certeza de que é uma mordida de vampiro. Eu sei o que matou esse cara. Fala. Foi um vampiro. É sério. Qual é, gente? Tá na hora de contar a verdade pro Tim. O problema é que, quando contamos pra alguém que somos caçadores de vampiros, tudo fica diferente. Pode acreditar. Eu sempre ando com um molde dentário de um vampiro do século XIX destruído na Romênia. Moldes dos dentes dos vampiros são muito raros e difíceis de encontrar. Este, na verdade, veio do meu antigo mentor, que herdou do avô dele. Leve isso comigo, porque ajuda a confirmar os padrões das mordidas dos vampiros. Olha isso. 31 milímetros e meio. Se encaixa perfeitamente. Escuta, não sei sobre fantasmas como vocês. Mas não são fantasmas. Você mesmo disse que era humanoide. Acho que precisamos encerrar essa conversa agora. Cara? Qual é? Dá um minuto, por favor. Você mesmo disse que era humanoide. Você viu. Olha, eu não posso discutir mais isso, beleza? Tim, você é detetive. A prova tá aqui na sua frente. Tá, eu Prova entendo, clara. mas eu não posso embarcar nessa com vocês. Escuta. Tem um cara daqui, chamado Aaron Rosley. Ele disse que foi atacado. Ele disse que foi um vampiro? Tudo que eu sei é que as pessoas não acreditaram nele. Se quiserem mais informações, vão ter que falar com ele. Tá bom. Beleza. Obrigado, cara. Apesar de encerrar a entrevista, Tim nos deu o nome de um possível sobrevivente de ataque de vampiro. Raramente conseguimos um relato em primeira pessoa de uma vítima, então isso é bem importante. Se encontrarmos esse cara, isso pode mudar o jogo. Todos nós conhecemos a Entrevista com o Vampiro da Anne Rice e, claro, a série Crepúsculo. Mas a maioria das pessoas não percebe que o primeiro livro best-seller sobre o universo dos vampiros não foi um livro de ficção. Ele se chama The Treatise on Spirits and Vampires, publicado em 1746 por um frade chamado Antoine Calmet. O livro foi encomendado pela Igreja Católica. Era um estudo científico sério sobre vampiros e sua batalha contínua com a humanidade. E isso foi levado muito a sério. Dentro da ciência, isso era considerado um fato. Isso foi até a publicação de Drácula, de Bram Stoker. Então, por centenas de anos, os vampiros foram considerados reais pelos cientistas, pelos médicos, pela igreja e até pela polícia. O Drácula de Bram Stoker, basicamente, transformou os vampiros, na mente das pessoas, de criaturas a serem temidas a criaturas de entretenimento e obras de ficção. Vamos encontrar esse Aaron. Com certeza. Estamos rastreando ataques de vampiros no sul do Arizona e acabamos de saber o nome de um homem, Aaron Rosley, de Tucson, que afirma ter sido atacado. É muito raro encontrar um sobrevivente de ataque de vampiro, por isso, precisamos encontrar esse cara e verificar a história. Alô, boa noite, quem é? Rosley... Olá, estou procurando Aaron Rosley. Ele se encontra? Não conheço ninguém com esse nome. Ah, perdão, desculpa. Tchau.
Número errado. Espera aí, acho que achei outro aqui. Alô? Aaron Rosley? Quem? Aaron, você é Aaron Rosley? Não, ligou pro número errado. Que ótimo. O número discado não existe. Ah, O número discado não existe. Por favor, verifique o número e tente novamente. Esse número também não existe. eu achei uma Deborah Rosley aqui. Eu vou ligar, porque pode ser que sejam parentes. Alô? Olá, eu falo com Deborah Rosley? Quem é? Eu estou tentando encontrar um homem chamado Aaron Rosley. Por acaso vocês são parentes? Ele é meu filho. O que aconteceu agora? Não foi nada de ruim, senhora. Estamos apenas tentando entrar em contato com ele para falar de um incidente que aconteceu há vários meses. Olha, pra dizer a verdade, já tem uns meses que eu não falo com ele. Tá bom. Sabe, desde esse incidente, ou como você queira chamar. Entendo. Ele tá muito doente, fica extremamente violento. Nossa, caramba. Olha, lamentamos muito em ouvir isso, senhora. Por acaso... Quero dizer uma coisa. Eu não acredito na história que ele contou. Aquele menino sempre quis chamar a atenção a vida inteira dele. Tudo bem. Por acaso a senhora sabe como eu posso entrar em contato com ele? Na última vez que eu falei com um dos meus filhos, soube que ele estava morando em algum lugar perto de Tucson. Entendi. No sul. A senhora tem o endereço? Você tem uma caneta? Tenho uma aqui. Tem caneta? Vou Tem te caneta? passar. De acordo com a mãe dele, ele é agitado, é instável. Existe a possibilidade desse cara mesmo ser um vampiro. Então, basicamente, estamos entrando numa situação potencialmente volátil. Mas, perigosa ou não, precisamos nos encontrar com esse cara, porque se ele sobreviveu a um ataque de vampiro, ele tem informações que mais nenhuma pessoa tem. Os vampiros são capazes de transformar humanos em outros vampiros. Nesses casos, depois de drenar todo o sangue humano, eles usam as presas para injetar na vítima uma combinação do sangue da vítima, misturado com sua própria saliva de vampiro, sangue e outros fluidos corporais, que então começam a fluir pela corrente sanguínea da vítima e o processo de transformação começa. E esse é o único jeito de criar mais vampiros. A maioria dos especialistas acredita que os vampiros são incapazes de se procriar, apesar do que a cultura pop retrata em filmes e livros. Acreditamos que a população de vampiros esteja aumentando continuamente por meio desse processo de transformação. E estimamos que haja cerca de 300 mil vampiros em todo o mundo, com a maior população na Europa e América do Sul. Estamos indo para o endereço que a mãe do Aaron nos deu na esperança de que essa vítima em potencial esteja em casa e disposta a falar com a gente. Parece perigoso aqui. É ali. Oi, você é o Aaron? O que vocês querem? Só queremos conversar. Ouvimos sobre seu ataque. Eu já contei tudo!
mais vocês querem? Ei! A gente tá do seu lado, cara. que- Solta ele, solta ele. A gente acredita em você, a gente só quer conversar. Só conversar. A gente sabe da sua história. A gente sabe do ataque. Me escuta aqui, me escuta. Preciso que você me diga exatamente o que aconteceu, pra gente encontrar esses caras e acabar com isso. Claramente, o cara não está acostumado com ninguém dizendo que acredita na história dele. Vamos conversar lá dentro. Espero que ele conte a história dele para nos ajudar a descobrir o que está acontecendo. Então, vocês não são policiais, não são repórteres, o que são? Caçadores de vampiros. Caramba. É sério, cara. É isso que a gente faz. Escuta, Aaron. Estamos atrás desses caras. E acreditamos que eles estejam por aqui, atacando outras pessoas. Precisamos ouvir a sua história para que possamos detê-los. Para que eles não façam isso com mais ninguém. Então, aconteceu há cerca de 1 ano atrás. Eu era sem teto na época e precisava de um lugar para ficar por um tempo. Foi quando eu conheci o Ben e o Caleb. Eles me ofereceram um quarto no apartamento deles sem aluguel. Aí começaram a fazer regras. Primeiro eu não podia sair do apartamento. Depois não podia sair nem do quarto. Eu comecei a achar que tinha sido sequestrado ou que ficaria preso em cativeiro, então eu confrontei os dois na hora. E eles disseram que não era nada disso, que precisavam de um pouco do meu sangue. Como eles fizeram? Eles deram a ideia de me cortar. Disseram que era um experimento que estavam fazendo. Foi estranho, mas eu estava em débito com eles. Então eu aceitei. Então eu vi eles bebendo. Quando me pediram mais, eu disse não. Nem pensar, cara. E então eles enlouqueceram. Naquela noite eu acordei com eles me esfaqueando. De alguma forma eu consegui fugir, eu corri. Eu só corri. Corri pros vizinhos pedindo ajuda, mas quando a polícia chegou, até eles se assustaram. Porque encontraram evidências de que eles iam engarrafar todo o meu sangue para tomar mais tarde. Eles iam me deixar sangrar por um longo período de tempo. E iam me matar naquela noite. Esse cara está claramente traumatizado, o que me faz acreditar na história dele. Parece que ele foi vítima de 2 vampiros que queriam mantê-lo como uma fonte constante de sangue, em vez de matá-lo. Você sabe onde Ben e Caleb estão agora? Não. Não tive nenhuma notícia desde que eles sumiram. A polícia nunca encontrou os dois. Pode dizer onde fica o apartamento? Claro, posso dizer, mas eles já foram embora. Eles abandonaram o lugar, cara. Tudo bem. Você faz alguma ideia de onde podem estar agora? Só conheço o lugar onde conheci os dois. É um acampamento de sem-teto numa parada de caminhões abandonada na periferia. Aqui em Tucson? É. Uma parada de caminhões abandonada é realmente um lugar perfeito para os vampiros viverem e se esconderem. Os veículos oferecem escuridão e proteção, não tem ninguém por perto, exceto o sem-teto, como Aaron, para caçar. Podemos ter descoberto uma toca de vampiros. Aaron, você realmente tem sorte. Sorte? A maioria não consegue fugir. Podem ir embora.
Estamos indo direto para a parada de caminhões abandonada, a apenas 3 quilômetros de Tucson. Essa localização é realmente perturbadora. Fica a apenas alguns quilômetros do centro da cidade. E se isso for realmente uma toca de vampiros, significa que eles estão se ramificando dos desertos rurais e se aproximando das áreas povoadas. É extremamente perigoso se aproximar de uma toca ativa, porque tudo pode acontecer. Se um vampiro estiver presente, devemos estar preparados para destruí-lo. Há muita desinformação sobre as coisas que podem matar um vampiro. Por exemplo, aparecer na luz do sol não mata um vampiro. Queima a pele deles mais rápido do que a nossa pele, só isso. Eles costumam ser noturnos para evitar o desconforto da luz do sol. O mesmo vale para o alho, repele vampiros, mas não faz tanto mal. Eles também são repelidos por coisas como água benta e crucifixos, porque os vampiros são amaldiçoados, mas não é fatal. E todos estamos familiarizados com a estaca de madeira. Se atingir o coração de um vampiro, ele vai morrer. A estaca realmente mata os vampiros, no entanto, é difícil acertar o coração. O coração só tem esse tamanho. A maneira mais eficaz de destruir um vampiro é cortar a cabeça fora. É por isso que eu carrego um facão para cima e para baixo. Parece com o que o meu pai usava. Embora eu nunca tenha destruído um vampiro, era isso que ele usava no trabalho e funcionava todas as vezes. Estamos investigando uma série de ataques terríveis a humanos nas periferias de Tucson, no Arizona, e descobrimos uma parada de caminhões abandonada a apenas 3 quilômetros do centro de Tucson, que pode ser o local de uma toca de vampiros. Se encontrarmos a toca, estaremos a um passo mais perto de descobrir o que estão planejando. Estão apenas se alimentando ou existe uma cartada final da qual não estamos cientes? Nós levamos um frasco de luminol, uma substância química que reage com a hemoglobina do sangue. A substância ilumina manchas de sangue em superfícies mesmo depois de secas, ou depois de alguém ter tentado limpar. Isso vai nos ajudar a verificar se os vampiros têm se alimentado aqui. Com certeza, aqui é um acampamento sem teto. É. O que está acontecendo aqui? Está totalmente deserto. Deixa eu ver. Nada. Pois é. Parece até que eles saíram com pressa. Tem alguém aí? Olá! Totalmente vazio. Abandonado. Eric, chega aqui. Isso parece até um caixão. Não. É uma caixa organizadora. Ah, tá. Achei uma coisa. O quê? Uma marca de mão. Nossa. Tem muito sangue. Alguma coisa ruim aconteceu aqui. Hey! Você vai por ali, eu vou por aqui.
você? Marcel! O quê? Você viu ele? Não tinha ninguém. Ele passou por aqui. Ninguém passou por mim. Droga! Ele estava bem aqui. Sempre que um encontro desses acontece e fogem de nós, sempre vamos atrás. Se encontramos um vampiro, não necessariamente vamos pegá-lo, mas nós sempre vamos tentar. Resumindo, acho que ficamos cara a cara com o vampiro. E com certeza não dá pra chegar mais perto do que isso. Estávamos tão perto, cara. Foi quase. Nós dois já demos de cara com vampiros antes, e é sempre perigoso. E a gente tem sorte por ter sobrevivido a esses encontros. Não falamos muito disso, mas caçadores de vampiros são mortos por vampiros com frequência. É um trabalho perigoso, mas nos sentimos responsáveis por fazer isso. E encontrar sangue significa que não se trata mais de uma investigação. É uma cena de crime. Nada aqui. Espera aí. O que foi? Uma pulseira de hospital. Jackson Vargas. Essa pulseira, perto daquele sangue todo, sim, me faz pensar que precisamos encontrar o Sr. Vargas. É difícil dizer o que está acontecendo aqui, mas sem dúvida há sinais de um incidente violento. Jackson Vargas é uma vítima? Um vampiro? Se os vampiros estão se alimentando nessa parada de caminhões, então alguém na área deve ter visto alguma coisa. As populações de vampiros em todo o mundo são controladas pelo que chamamos de anciões. Os vampiros anciões podem ter entre 500 e 5.000 anos de idade. E acreditamos que cada continente tenha 1 ou 2 anciões. Achamos que há 2 nos Estados Unidos. Com certeza, há um mestre ancião na Romênia, e na Europa pode ter outro. Os anciões viram a ascensão e queda de civilizações e eles sabem de coisas que até os historiadores não fazem a mínima ideia. Se os vampiros estão planejando um ataque à raça humana, não tem como isso não estar sendo controlado e dirigido por um grupo de vampiros anciões. Tem uma loja de conveniência 24 horas em frente à parada de caminhões. Nós vamos parar lá para ver se tem alguém que tem alguma informação que queira compartilhar com a gente. Oi, com licença. Sempre que você aborda os moradores com esse tipo de coisa, eles geralmente ficam meio desconfiados. Quero perguntar uma coisa, mas garantimos a ela que não somos policiais, que somos só investigadores particulares dando uma olhada e ela começou a se abrir. Conhece aquele lugar abandonado aqui na rua? Sim. A gente queria saber se você já viu alguma pessoa estranha entrando ou saindo de lá. Bom, ali costumava ser um acampamento de sem-teto grande. Muita gente vinha aqui para comprar comida. Até cerca de um mês atrás. Coisas estranhas começaram a acontecer. Coisas estranhas? O que quer dizer com isso? Alguns clientes me contaram que algumas pessoas estão desaparecendo. No início parecia que as pessoas só tinham ido embora, mas começou a acontecer com mais frequência e todos os pertences eram deixados para trás. Num certo ponto, até alguns dos meus clientes pararam de aparecer. Na verdade, fomos até lá e vimos sangue nas paredes. Acho que foi do último desaparecimento. Sabe, pelo menos foi o que eu ouvi. Era um cara chamado Jackson. As pessoas de lá ouviram um grito, encontraram sangue fresco, mas nunca o encontraram. Essa atendente confirmou o que esperávamos que fosse mentira. Jackson Vargas provavelmente é o dono daquela mancha de sangue e possivelmente foi assassinado por vampiros. Como temíamos, os vampiros estão agindo nas periferias da cidade, atacando os mais vulneráveis. Alguém já ligou pra polícia ou fez registro de pessoa desaparecida? Já. A polícia ia lá semana sim, semana não. Quer dizer, eles nunca pegaram nenhum suspeito, mas parecia que ninguém se importava. Então,
Todo mundo meio que deixou pra lá. Aquilo não é uma toca de vampiros, é uma área de alimentação. E é uma área muito recente. Significa que os vampiros estão por perto e estão atacando as pessoas mais vulneráveis da sociedade. O número de vítimas e a frequência dos ataques realmente indicam que estamos lidando com muito mais vampiros do que pensávamos no início. Enfim, meu intervalo acabou. Eu Obrigado tenho por que... falar com a gente. Se cuida. O que é ainda mais alarmante é que nossas piores suspeitas estão se provando verdadeiras. Que os vampiros começaram a se infiltrar na cidade. Se eles não estão mais agindo nas periferias e estão atacando nas áreas povoadas, isso significa um grande progresso das táticas deles. Marcel e eu estamos investigando um aumento alarmante de casos de pessoas desaparecidas e homicídios nos desertos do sudoeste dos Estados Unidos. A área de alimentação fica bem aqui, na periferia da cidade. E enquanto houver uma área de alimentação como essa, haverá uma toca. Depois de descobrir uma potencial área de alimentação de vampiros numa parada de caminhões abandonada nos arredores de Tucson, no Arizona, estamos nos concentrando em localizar a toca dos vampiros que deve estar perto. Temos que encontrá-los. Os vampiros não querem viajar para longe da segurança de sua toca para encontrar comida, porque quando fazem isso, eles ficam expostos e correm perigo. São muitos os tipos de tocas de vampiros que encontramos no passado. Às vezes, eles residem em apartamentos normais ou em uma casa abandonada. Janelas tampadas costuma ser um sinal de que um vampiro mora naquele local. Outros preferem viver em esconderijos subterrâneos, cavernas, porões antigos, qualquer coisa subterrânea. As pistas que podemos encontrar nas tocas são montes de terra do solo natal dos vampiros, ou o símbolo V, que indica que aquele local é seguro para eles. A gente também pode encontrar caixas que parecem caixões ou até mesmo camas com baú, onde os vampiros fisicamente dormem ou hibernam. Estamos usando o VNet para procurar a localização das possíveis tocas dentro de um raio de 16 quilômetros a partir da parada de caminhões. Pronto, eu achei túneis ferroviários antigos. Mas os trens ainda usam esses trilhos, então é um lugar muito movimentado e iria perturbá-los. Tem umas coisas no deserto também. Tem uma mina antiga. Fica no máximo a 7 quilômetros da área de alimentação. Aqui é a área de alimentação. A mina fica aqui. Muitas minas antigas têm sistemas de túneis que se estendem por quilômetros. Se eles estão se reunindo, tem espaço para muitos vampiros aqui. Uma ótima proteção. E olhando isso aqui, parece bem remoto. Esse é o lugar perfeito. Estamos ligando para o laboratório Ken a caminho da mina, na esperança de que tenha uma resposta sobre a análise da terra que coletamos na cena do crime no deserto. Alô? Oi, John. Aqui é o Eric e o Marcel. Oi, John. E aí, gente? Conseguiu alguma coisa da amostra que a gente enviou? Com certeza. Deixa eu ver aqui. Só um minuto. Então, nós analisamos e eu posso dizer que o conteúdo de amônia, sem dúvida, não é de urina animal. É chernósolo. Isso é diferente de tudo que vocês já nos mandaram. Tá certo. E não é compatível com o deserto de Sonora. Sinceramente, não é nem compatível com o Arizona. Então, se não é do Arizona, você faz ideia de onde é que veio essa terra? Eu dei uma pesquisada quando o resultado chegou. E tem um país em particular cujo solo tem cerca de 1/5 de chernósolo. Romênia. Romênia? É, Romênia. A Romênia ainda é o lar de uma grande porcentagem de vampiros. Embora essa terra seja nova para nós, ela se encaixa num cenário que encontramos muitas vezes. O vampiro deixa a terra de seu país natal para comunicar aos outros vampiros que a área é segura para agir.
O que significa que os vampiros com certeza estão se comunicando nessa área. Se essa mina for uma toca, podemos encontrar alguma coisa bem sinistra. Viro à direita aqui? Isso. Tá. Deve ser por aqui. Caramba! Entrar numa mina abandonada na escuridão total é uma experiência muito perturbadora. Fica alerta, Eric. Já fomos a lugares como este antes e encontramos vampiros lá dentro. Por isso, é bom entrar com consciência de todos os perigos. De fato, você pode encontrar um vampiro a qualquer momento. Que lugar enorme. Os túneis se estendem por quilômetros, é um sistema completo. Se essa for a toca deles, o lugar comporta muitos vampiros. Os vampiros daquela área parecem estar se reunindo e planejando alguma coisa. Se eles estiverem morando lá, talvez estejamos correndo um sério risco. Vamos entrar armados com estacas de madeira e o meu facão, e nosso plano é ficarmos juntos e memorizar o caminho para podermos voltar rapidamente se for necessário. Se encontrarmos vampiros, com certeza estaremos preparados para lutar, porque temos que acabar com essa violência em Tucson. Eric, olha isso. Tinha uma caixa aqui e tinha outra bem ali. 2 caixas, no mínimo. Isso é chernóssolo. Sente a amônia. Tá bem fresco. Encontrar o chernóssolo em volta do que parecem ser marcas de caixões sugere que os vampiros estavam dormindo aqui. Ou hibernando aqui. Estimamos que os vampiros possam hibernar por até 200 anos. Eles envelhecem, mas num ritmo mais lento que os humanos. Então, se um vampiro vive 80 anos, pode parecer que tem apenas 30. Depois eles hibernam por 200 anos. Então, quando acordam e vivem mais 80, ainda parecem estar na meia-idade. Os vampiros não são imortais, mas com seu processo de envelhecimento e hibernação, eles podem realmente existir por milhares de anos. Os vampiros estavam aqui. A pergunta é: eles ainda estão aqui? Vamos ver se tem mais. Vamos. O que foi isso? Olha, tem alguma coisa aqui. Velas. Cara, tem muitas velas aqui. Eles estão acampando aqui há um tempo. Os vampiros usam velas como fonte de luz em cavernas e lugares escuros. Então é um sinal de que eles estão aqui. Podemos estar bem perto deles. Vamos continuar. Você vai por ali e eu vou por aqui, tá? Cuidado. Droga. Doug, você tá bem? Tô.
O que aconteceu? Tinha alguém aqui. Você viu quem era? Não, eu não vi nada. Tava observando todo esse tempo. Você tá bem? Eu tô bem, mas não estamos sozinhos. Maravilha. Bom, a gente tá no lugar certo. A coisa tá ficando mais séria. É. Isso foi muito angustiante, mas podia ter sido muito pior. O fato dele não ter mordido a mim ou a equipe me diz que foi mais um aviso, mandando a gente se afastar. Não adianta ir atrás dele, então vamos continuar procurando. Mas temos que ter muito cuidado. O problema agora é que eles sabem que estamos aqui. Sabem que estamos procurando por eles. Olha isso. O que é isso? Mochilas? É um livro de matemática, é material escolar, cara. Tem maquiagem. Essas crianças estavam na escola. Eu não esperava por isso, cara. É possível que sejam vítimas adolescentes. Acho que eles foram embora, mas são notícias péssimas. Ver aquelas mochilas naquele lugar foi um péssimo sinal, porque parecem evidências de vítimas. Mas não temos informações suficientes para ir à polícia. Então tudo que podemos fazer é continuar nossa investigação e torcer para que possamos deter esses vampiros. Mas saber que eles podem ter atraído adolescentes até lá é a pior coisa que eu posso imaginar. Porque os vampiros são 10 vezes mais perigosos quando se alimentam de jovens. Muito em breve, se isso continuar, ninguém vai estar em segurança. Depois de descobrirmos uma toca de vampiros deserta numa antiga mina nos arredores de Tucson, no Arizona, Marcel e eu temos a difícil tarefa de encontrar o rastro de um grupo de vampiros que estão se alimentando na área. Sabemos que os vampiros estão se movendo na periferia e estão perseguindo vítimas adolescentes. As evidências que descobrimos na mina sugerem que os vampiros podem estar se alimentando de sangue jovem. O sangue jovem é a forma de nutriente mais revitalizante para um vampiro. Quando entra no sistema deles, funciona quase como um esteroide. Os vampiros agem com energia máxima quando se alimentam de jovens. Eu estava trabalhando num caso na costa do Pacífico, no México, na década de 90. E um vampiro que tinha atacado um adolescente conseguiu escapar da prisão. Literalmente afastou as barras de aço da cela para passar pelo meio. Estamos lidando com uma força sobre-humana. O sangue jovem também é como uma droga altamente viciante. Assim que experimentam, eles passam a querer mais. Isso quer dizer que eles com certeza vão procurar mais. E muitos jovens em Tucson podem estar em grave perigo. Precisamos fazer uma busca por homicídios e pessoas desaparecidas com menos de 25 anos. Vamos procurar num raio de 16 quilômetros partindo do centro de Tucson para cobrir parte do deserto. Homicídios, cidade. Consegui uns resultados aqui. Muitos estão indicando o bairro Warehouse District. Warehouse District. Pessoa desaparecida. Desaparecimento suspeito. Tem um agrupamento. Deixa eu ver isso aqui melhor. O software VNet descobriu um grupo de 5 adolescentes desaparecidos, todos a 3 quarteirões de Warehouse District no centro de Tucson. O que foi? Aqui tem uma, há apenas alguns meses. Uma menina de 18 anos encontrada em um antigo galpão abandonado, com grandes ferimentos e sangue totalmente drenado. Sangue de modelo assassinada foi drenado, revela a autópsia. Muito perto do centro da cidade. Se essa mulher morreu nas mãos de vampiros, isso quer dizer que eles não estão mais nas sombras ou agindo nas periferias. Eles partiram para a cidade, estão no centro e estão atacando os jovens. Isso é pior do que poderíamos imaginar.
vampiros são capazes de agir tanto à noite quanto durante o dia. Mas eles, geralmente, atacam à noite, porque a escuridão oferece proteção. Mas ao contrário de algumas crenças populares, os vampiros não podem se transformar em animais. Eles não viram morcegos. Isso não é real. É só uma superstição, coisa de literatura. Eles só são associados aos morcegos porque compartilham características como beber sangue. Os morcegos também têm presas, e os morcegos também hibernam. Então, os morcegos compartilham muitas características com os vampiros, mas eles não são parentes. Usamos o Venet para encontrar o contato do dono do galpão, Tony Lance. Tem outro aqui. Falamos com ele ontem e, depois de uma longa conversa explicando que tínhamos sido contratados para investigar os recentes desaparecimentos no bairro, depois de relutar muito, ele concordou em nos encontrar hoje à noite na propriedade dele em Warehouse District, onde a garota de 18 anos foi recentemente assassinada. Parece que o Tony tá atrasado. É. Vamos ver se tá aberto. Alguma coisa sinistra pode estar acontecendo entre essas paredes. O fato do Tony ainda não ter chegado nos dá a chance de entrar e dar uma olhada no lugar sem ele fungando no nosso cangote. Esse galpão tem bastante espaço livre, um elevador de carga, área de jogos, banheiros. Estamos considerando tudo para ver se encontramos indicativos de onde essa mulher foi morta, ou se tem algum tipo de pista que a polícia não tenha visto. Além de algumas obras de arte esquisitas, parece que não tem nada fora do comum aqui. Tem sangue aqui. Meu Deus. Nós já vimos isso antes. É uma marca do V. Um vampiro deixou aqui para se comunicar com outros vampiros. E quer dizer que aquele lugar é seguro para eles matarem.
Oi. Desculpa o atraso. Tony. O dono da propriedade, Tony, finalmente apareceu. Agora que temos certeza que os vampiros estiveram naquele local, esperamos que ele tenha alguma informação de onde encontrá-los. Marcel. Eric, deve ser uma coisa terrível saber que uma garota foi assassinada aqui na sua propriedade. Estamos tentando descobrir se o assassinato dela está conectado a alguns desaparecimentos que têm acontecido por toda a região. O homicídio ainda não foi resolvido, pelo que me disseram. É uma pena. Tem muita gente maluca por aí. Eu soube que ela frequentava as raves que rolam por aqui. Que raves? Achei que era o que vocês estavam investigando. Tem raves secretas em galpões como este em todo o distrito. É uma ótima forma de ganhar dinheiro com algum edifício que não é mais usado. Às vezes são festas sombrias, mas eles pagam em dinheiro, então deixo usarem o espaço de vez em quando. Mas como assim sombrias? Eu não sei se tem ligação, mas teve alguns garotos que desapareceram depois de algumas festas. É um padrão que eu já vi antes quando cacei na Alemanha. Frequentemente, eu investigava as festas secretas em Berlim. Eram predominantemente jovens que iam aos locais e eram vítimas fáceis para os vampiros, porque eram mais suscetíveis a serem atraídos. Os vampiros são extremamente corteses, eles se enturmam, eles fingem ser gentis, eles fingem ser compreensivos. E, infelizmente, muitos jovens caem nesses métodos. Quem organiza isso? Um promotor de festas. O nome dele é Sergei Mulavich. Sabe onde podemos encontrá-lo? Como entramos em contato com esse cara? Eu não tenho nenhuma informação pessoal. É sempre ele que liga para as pessoas e sempre de um número desconhecido. Que conveniente. É sempre ele que entra em contato. Do contrário, ele é inacessível. Nós sabemos que os vampiros estiveram aqui. Jovens estão desaparecendo, tem um homicídio não resolvido aqui, mas se essas raves são a nova fonte para os vampiros se alimentarem, a pessoa que está organizando e promovendo essas raves deve ter alguma ligação. Vamos ver se descobrimos alguma coisa sobre esse cara. Não tô achando nada nas pesquisas gerais. Achou algo nas redes sociais? Nada. Ele parece um fantasma. É como se esse cara não existisse. Vamos um pouco mais além. Então, achei o registro de um cara chamado Sergei Mulavich no norte do Arizona. Mas aqui diz que ele morreu em 1927. Esse é o único registro? É só, cara. Olha essa foto. Sergei Mulavich, 1908, Prescott, Arizona. Que estranho. Olha, pode ser só uma coincidência estranha. Mas e se ele não morreu? E se for um vampiro que entrou em hibernação? Quando os vampiros entram em hibernação, pode durar décadas ou até centenas de anos. Eles simplesmente desaparecem. Os vizinhos acham que eles sumiram ou morreram. Então, se esse é o nosso promotor, provavelmente não estamos lidando com alguém que está ligado aos vampiros. Ele mesmo é um vampiro. Deixa eu ligar pro Tony e mandamos a foto pra ele, porque ele sabe como ele é. Isso. Ele já Liga viu aí. o cara. Fala que vamos mandar uma foto. Isso. Por que ele não atende? Não sei. Ele estava aqui. Oi, aqui é o Tony. Não posso atender agora. Deixe uma mensagem que eu retorno assim que puder. Após o sinal, grave sua mensagem, por favor. Que estranho. Vou fazer uma busca de propriedades em nome do nosso Sergei Mulavich. Achei alguma coisa. Chegou perto. S. Molov. Molovich não, só Molov? S. Molov. E ele tem dezenas de propriedades. Sério? Todas galpões de armazenamento. Galpões de armazenamento? Basicamente, em torno de toda a cidade. O que está acontecendo aqui? Espera um pouco. Tem centenas de propriedades povoadas.
Meu Deus, cara. Não é só aqui. Ele tem propriedades em todas as grandes cidades dos Estados Unidos. Por todo o país. De costa a costa. Onde fica o galpão mais próximo? A uns 6 quilômetros daqui. Temos que ir pra lá agora. Se Molov for um vampiro ou estiver ligado aos vampiros responsáveis pelos assassinatos e desaparecimentos, essas propriedades podem conter pistas. Não se trata mais dos desertos do sul do Arizona ou em Warehouse District, em Tucson. O que os vampiros estão planejando pode envolver todos os estados do país. No coração de Tucson, no Arizona, Marcel e eu estamos rastreando um possível vampiro chamado Sergei Mulavich. Ali. Pare aqui. Procurando sobre ele mais a fundo, parece que ele comandava todas as minerações no norte do Arizona no início dos anos 1900, o que o deixou muito rico e muito bem relacionado. Mais de um século depois, parece que ele possui centenas de galpões de armazenamento em todos os Estados Unidos. Estamos investigando uma de suas propriedades no centro de Tucson. Está tarde, mas esperamos conseguir falar com algum gerente para conseguir alguma informação. Eu não tô vendo nada. Tenta entrar. Tá trancado. Vamos dar a volta. A propriedade parece ser composta por essas unidades externas. Então, nosso plano é dar uma olhada e ver se tem alguma coisa fora do comum, ou ver se conseguimos encontrar alguma pista do que está acontecendo aqui. Vamos entrar. Ai, meu Deus. Sangue. Caramba. Minha nossa. Isso é ruim. Será que todos são assim? Eu não sei. Tá aberto. Marca do V. Isso é péssimo. Uma das primeiras coisas que meu avô me ensinou é que é muito perigoso encontrar a marca do V com uma linha no meio. Significa que os vampiros estiveram aqui, mas sabem que foram descobertos e estão prontos para atacar. Uma das poucas vezes que Eric e eu vimos essa versão da marca foi no local do assassinato de um caçador de vampiros na Romênia. O caçador tinha ido atrás de um vampiro numa casa abandonada que virou uma toca e, infelizmente, o caçador não conseguiu sair de lá vivo. Foi uma cena terrível. E ver a marca do V nos disse tudo o que precisávamos saber. Nós temos um problemão aqui. Não tem só um caixão, tem vários caixões. Quem sabe o que tem em todas essas unidades? Pode ter centenas de vampiros agindo fora daqui.
pode estar lá dentro. Preparado? Preparado. Também foi embora. Todos estão abertos. Todos eles. Eric, ele tem centenas dessas propriedades. Se em cada uma dessas unidades tinha um vampiro, estamos enfrentando um exército. E não é só em Tucson. Inicialmente, estimamos que havia 20 mil vampiros nos Estados Unidos. Mas se havia um vampiro em cada uma dessas unidades, e a situação for semelhante em cada uma das propriedades do Molov, então existem cerca de 20 mil vampiros só nessa cidade. Isso quer dizer que pode ter 500 mil de vampiros nos Estados Unidos planejando uma tomada hostil. E para piorar, eles intensificaram as táticas. Eles foram deixados soltos por muito tempo e tomaram coragem para agir e atacar por toda a sociedade. Agora, mais do que nunca, é totalmente possível que alguns de seus vizinhos sejam vampiros. A ameaça é real e todos nós temos que estar em alerta máximo até acabarmos com eles para sempre.